Boa noite a todos, paz do Senhor, queridos. É bom estar com vocês aqui. Espero que você esteja muito feliz com seu Pai do céu, além dos nossos pais na terra, né? Que você possa ter assim um coração grato por ambos os pais. Nós vamos mexer um pouquinho nessa noite, mas eu já quero dar os parabéns para você por ter se mantido firme nessa luta, nessa caminhada. E o tema de hoje é a obra de um intercessor. E eu coloquei até pai, a obra de um intercessor, porque entre tantas coisas que a gente pode caracterizar de um pai, uma coisa é muito clara, e nós estamos estudando sobre intercessão, e nós percebemos isso, que o pai intercede. Olha, cara, tem muitas formas de interceder, e muitas pessoas que intercedem por nós, nossos avós, nossos amigos, os nossos pastores, os nossos pais, a mãe, mas com certeza o papel dado por Deus ao pai é um trabalho de intercessor. Aquele que entra na situação, aquele que se posiciona no lugar onde é necessário num momento, ou numa fase, ou numa decisão. Então nós estamos sempre conectados aos filhos dessa maneira. Então eu quero que você receba o carinho, né, de todos nós que estamos aqui, inclusive eu que sou pai recebo também, e fique feliz por isso, porque Deus honra você. Deus te deu uma incumbência super honrosa, que é ser pai. Amém, queridos? E quando é o Dia das Mães, a gente fica até meio amuado, né? Porque a mãe tem tanta importância e significado, mas o pai também é importante. Você vê que na própria história bíblica a gente só ouve falar de Maria, mas José foi super importante. Na verdade, a capacitação de Jesus estava na pessoa de José, no exemplo, no caráter, nas atitudes, na firmeza, na devoção. Então o pai é muito importante também. Então não vamos ficar abaixo não. Amém, homens? Amém. Aleluia, tá vendo? Se fosse mulher já tinha derrubado o teto. Amém. Agora, amém, homens? Amém. Melhorou um pouquinho só. Fazer o quê, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, queridos, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a intercessão de Jesus, de que a intercessão de Jesus não foi apenas uma intercessão de palavra, né? Não que a intercessão de palavra não seja importante, mas eu quis mostrar para você que a intercessão de Jesus vai muito além de falar, preocupar, entrar na brecha com palavras, estando orando de joelho no meu quarto. A intercessão de Jesus, ela foi objetiva, prática e física. Ele entrou no lugar que era nosso, ele assumiu os nossos pecados e as dores que eram para vir sobre nós merecidamente pelas nossas falhas, vieram sobre ele. Então Jesus mostra para a gente que a intercessão dele não é apenas de palavras, mas de atitudes, e nós falamos sobre isso. Nem sempre a gente pode agir, com certeza sempre a gente vai poder orar, mas agir sempre que possível é muito importante. Até a palavra de Deus diz que a gente deve orar, mas se tu está vendo o teu irmão passando necessidades, não dá para você orar em línguas, tremer, e depois que acabar a oração você falar, irmão, agora vai em paz. Ele vai falar assim, pô, mas eu não tenho o que comer hoje. Fala, que paz você pode fazer? Você tem que dar um jeito, cara, faz parte. Eu tenho certeza que você fazendo isso, alguém um dia vai fazer para você em uma outra área da sua vida, porque é uma semeadura de gentileza, de amor, de cuidado, de carinho. Então hoje nós vamos ver, já que Jesus foi um intercessor de palavras, hoje nós vamos ver, né, o substituto de Jesus, como é que ele trabalhou e trabalha, como é que ele trabalhava, como é que o seguidor de Jesus, o outro, como Jesus diz, né? Olha, eu vou, mas meu pai vai enviar um outro. E nessa palavra no original significa um outro igual a mim. Então veio o Espírito Santo, que não tem uma obra física. A gente não vê o Espírito Santo arrumando cadeira, né, levando você para casa, mas você vê o Espírito Santo
intercedendo por você. E eu tenho um trecho aqui da Bíblia, eu quero começar com isso aqui. Romanos 8, 26 e 27. Está aqui. Então, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavra. Deixa ele aí. Porque, veja bem, normalmente a gente fala assim, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, amado? Todo mundo já ouviu. E é fato. Com gemidos inexprimíveis. Eu imagino assim, uau, um negócio assim, tipo mãe gritando desesperado pelo menino. Eu posso imaginar isso. E o pai também, né? Você está vendo como é que a gente faz a distinção? Mas assim, quando ele diz aqui que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Que negócio é esse que o Espírito Santo faz? De se colocar no nosso lugar ou entre nós de um jeito que não dá nem para expressar, não dá para mensurar, não dá para definir. Agora, quando eu ouço isso, gemidos inexprimíveis, eles são inexprimíveis para nós, mas para Deus eles são super significativos. Então, quando o Espírito Santo intercede numa causa tua diante do Pai, ele faz isso às vezes numa situação que ninguém entenderia, mas Deus entende. Quantos estão ouvindo? Então, isso é o Espírito Santo interceder por nós com gemidos inexprimíveis, incompreensíveis, para mim e para você, mas não para o Pai. Não pode voltar. Por nós com gemidos impossíveis de serem definidos, expressos por sentenças, por escritos, por eloquências. Não, o Espírito Santo vai num lugar. Amigos, é lindo isso. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Do Espírito Santo entrar no lugar onde a gente não sabe o que fazer, está angustiado, está agoniado, está encurralado, está sofrendo, está passando por uma situação que... E ele está ali. Não falou, ô Pai, ajuda ele se der. Não, ele está ali, uau! Aí entra a mãe com o menino que está doente. Aí o médico do SUS fala assim, minha senhora, não sei se vai dar para atender não. Tu vai ver uma mãe gemendo com gemidos compreensíveis, porque ela vai falar palavras bem claras, mas o Espírito Santo vai além da reclamação da mãe justa. Ele vai para um lugar onde Deus para tudo para ouvir. Por quê? Porque o Espírito Santo tem credencial, ele tem acesso, ele foi chamado para fazer a ponte entre você, as suas necessidades e as capacidades de Deus resolver as nossas causas, enviar solução, enviar direção, clareza, capacidade de resistir, se é o que precisa por um determinado momento. Quantos sabem que às vezes nós precisamos de uma situação que a gente precisa força para agir, né? Vou dar meu exemplo aqui, não, só para você não ficar uma coisa tão distante. Eu estou para operar, já há 6 meses eu operei. E assim, a gente achou que ia dar tudo certo e a coisa foi desandando e o negócio voltou. Agora eu estou com um calombinho, agora estou com um calombão. E eu estou assim, já tem umas 6 semanas assim, segunda-feira nós vamos operar, segunda-feira vamos operar. Aí eu já fui no outro médico, não, na próxima segunda vamos operar. Aí faz o exame, aí eu vou fazer o exame. Lembra da ressonância magnética? De novo eu fui fazer aquele negócio e agora, falei, graças a Deus, agora fiz, vou operar. Aí o cara falou, só sai o resultado segunda à tarde. Pô, mas o cara só opera segunda de manhã. Aí o que significa? Mais uma segunda-feira. Mas veja bem, é só isso, não é só isso não, amigos, é dor que às vezes me tira assim, até a alegria de viver. Às vezes eu estou assim, cara, não tenho vontade de ficar com ninguém, de falar nada, nem ver jogo do Vasco eu tenho vontade. Bom, também não precisa muita coisa para isso, né? Se bem que o Vasco melhorou, tá? Vous parlez français? Não. Ok.
É porque agora ele contratou um jogador da França, então vamos ver se melhora esse negócio. Então, amigos, o Espírito Santo está interferindo por mim, está intercedendo por mim, com certeza, porque eu não sei nem o que pedir mais. Eu não sei o que pedir mais, amigo. Eu não sei. A única coisa que eu peço, eu sou uma pessoa muito difícil de pedir coisa para mim, não sei de você. Para os outros eu peço com uma facilidade terrível. Para mim eu tenho dificuldade, eu fico até constrangido. Então eu assim, fico, Deus, aí eu sou capaz de falar, Deus, se der me cura. Sabe essa coisa assim de não saber como falar, mas o Espírito Santo sabe. E Ele sabe que nesse momento, eu não sei por que cargas d'água, o que ainda precisa acontecer, mais uma semana, que eu ainda vou estar esperando, mas Ele vai me responder. Como? Fui curado. Maravilhoso, Ele pode me curar aqui agora, mas Ele também pode me dar força para esperar a outra segunda. E eu estou nessa palavra, e eu não fico questionando Deus, agora a minha fé se esvaiu porque eu não tenho a resposta na hora que eu quero. Muitos cristãos são meninos, sabe por quê? Se não é do jeito que ele quer, desviou. O que é que houve, irmão? Não sei, não estou conseguindo, você não vai conhecendo. Você precisa aprender a esperar. Esperei com paciência no Senhor. As pessoas querem respostas imediatas, e Deus quer nos dar. Para Deus é imediata, uma semana ou um ano, para Deus não é tudo. O mais importante nas coisas com Deus é o que Ele pode nos ensinar no período de espera. Alô? O que Deus pode te ensinar num período em que a resposta não é agora, já é. Não, é que a resposta ainda está se desenrolando. Tem coisas, às vezes, muito mais importantes para tratar do que a minha perna. Vocês estão entendendo? Pense na sua causa, no seu caso, no seu caos. Pensa naquilo que você está vivendo, já viveu ou ainda poderá viver, e lembre-se disso. A resposta de Deus, seja sim ou seja não, também é resposta de Deus. A resposta de Deus não é sempre sim, tudo bem, querido. Não, às vezes é não. E às vezes, já falei outro dia aqui, né? Espera um pouco. Olha, sim e não ainda vai, porque não já era, vou ter que tentar outra coisa, mas espera um pouco, requer de mim confiança no Senhor. Quantos estão ouvindo? Eu preciso confiar no Senhor. Não é só a música do Fernandinho. Eu preciso confiar. É lindo, né, irmão? Mas quando a hora chega, e a hora às vezes é essa, para você pode ser amanhã, um ano que vem, e às vezes a gente fica assim. Eu lembro, eu estava conversando com a minha filha outro dia, e ela teve um momento tão difícil, e aí agora ela está vivendo uma fase tão maravilhosa, e aí a gente conversa muito sobre isso, e aí ela mesmo conseguiu concluir de que talvez se a resposta lá atrás fosse outra, ela não teria o ganho que ela está tendo agora, o ganho de processo, de vida, de existência, de maturidade. Então nunca reclame quando Deus te disser, espera um pouco. Quer perguntar a coisa certa? Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? É uma boa pergunta. Deus, o que é que o Senhor quer tratar em mim? Amigos, olha, eu tenho certeza de umas coisas, sabe? Às vezes a bênção são coisas extraordinárias. Você queria muito viajar, comprar um carro, ou trocar geladeira, e quando ela chega lá, a bênção chegou, acabou. Mas o tratamento no caráter, na postura, na firmeza, na atitude, são coisas que a gente leva para a vida toda. A geladeira, daqui a pouco tu está reclamando. Podia ter sido maior. Ai, branco suja muito. Essa geladeira tem algum negócio que às vezes ela... Então tudo é relevante, mas quando Deus trata você, amigos, é coisa linda do Senhor, né? Então, eu quero que a gente pegue isso aí, né? Nós já lemos o 26, 27, o Renato? 27 não? Então põe o 27. Por isso aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica por vocês em conformidade com a vontade de Deus. Somos
nele mais que vencedores. Então veja bem, olha que coisa incrível. Se fosse somente baseado nas minhas palavras, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso desse jeito, eu quero fazer dessa forma, né? É óbvio que Deus não é um porquinho que você quebra e tira as moedas. Quando o Espírito Santo intercede, ele intercede conforme a vontade de Deus para a tua vida. Deus não vai passar a mão na sua cabeça, Deus não vai te abençoar se você não souber lidar com aquilo. Deus não vai fingir que não está vendo. E o Espírito Santo intercede por nós na medida que nós precisamos. Amigos, como nós precisamos conhecer o Espírito Santo e lidar com Ele todos os dias, como é importante, como é lindo, como nos tira da religião, quando nós temos uma relação com o Espírito Santo que está dentro de nós. Queridos, essa é a era do Espírito Santo. Quem está tratando conosco é o Espírito Santo. É lógico que Jesus está tratando conosco, porque Ele é um com o Espírito Santo. Mas quem lida conosco, quem está nos conduzindo nesse entretanto que a gente está vivendo, é o Espírito Santo. Então, meus amigos, eu não sei de você, mas às vezes eu ouço algumas coisas como essa, né? Quem gosta de orar, quando ele diz assim que a gente não sabe orar, não sou estranho, principalmente para você que ora muito. Se você é uma pessoa que ora muito, ele está dizendo assim: eu sei que você ora muito, mas você não sabe orar. Não, porque você não sabe orar, menos o Pedro. O Pedro bomba na oração. Não, ele está falando, essa situação toda está acontecendo porque vocês não sabem orar. Então, porque a gente não sabe orar, não saberia orar como deveria, ele enviou o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo precisava vir? Se Jesus ensinou, está escrito, está na palavra, você lê e você faz o que tem que fazer e acabou. Mas só que não é assim. Nós não sabemos nem orar como convém e nem nos comportar como precisa, nem acreditar como é necessário. Aí vem o Espírito Santo e ele não fica aqui de vez em quando, veio num culto hoje a gente esqueceu de falar, o Espírito Santo vem, ele não veio, não, ele está aqui. Quantos estão ouvindo? Diga assim: o Espírito Santo está aqui. Porque eu estou aqui. Quantos estão entendendo? Onde é que está o Espírito Santo? Está dentro de você. Não, aqui, eu sei que ele está aqui, mas ele está onde? Está dentro de mim. Então, se ele está dentro de mim, aonde eu for, ele está. Está certo? Então, o Espírito Santo, ele está aqui. Então, porque a gente não sabe orar, o Pai envia o Espírito Santo para nos auxiliar naquilo que é preciso. Lembra? O Senhor é o meu pastor e... Então, eu vou falar outra versão. O Senhor é meu pastor e não terei falta de nada que de fato eu precise que esteja conforme a vontade do Pai. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não significa que Deus vai mimar você te dando coisas que você não tem capacidade de ter ou não fez nada para merecer. E não é um merecimento de justificativa, é um merecimento de postura. Tem muitos pais terrenos, e a Bíblia fala: vocês que são ruins, sabem dar coisas boas para os seus filhos, imagina Deus. Mas Deus não dá sempre. E às vezes a gente estraga os nossos filhos dando tudo, quando deveríamos dizer não. Por quê? Porque no mundo eles ouvirão não. Mas então como é que eu vou ter isso, se for educado? Para você ter isso tem que ser assim, assim. Aí ele vai se preparar para obter. Crianças que recebem tudo sem merecer e continuam recebendo, se tornam crianças que vão te envergonhar no futuro. Você tem que aprender a dizer não. Outro dia eu estava aqui no restaurante, aí eu estava com o pai, eu estava almoçando, aí o pai chegou com a criança já estava zoando o negócio. Mãe, ele tinha uma vozinha assim, aí o pai sentou do meu lado, aí começou a almoçar. Mas eu não quero macarrão. Aí o pai: não, filho, então você quer carninha? Papai separa a carninha. Não quero carne também não. Papai então vai buscar um ovo. Moço, dá para trazer ovo? Eu quero então um ovo. Aí lá vem o garçom, traz o ovo. Mas ovo assim eu não quero. Aí o pai: calma, papai vai cortar o ovinho. Olha como é que vai ficar bonitinho. Mas eu não quero, eu não
vou comer. Do meu lado. Eu falei, não estou aguentando. Não estou aguentando. Eu não vou aguentar mais. Se esse garoto pedir uma sobremesa e não comer, vai tomar uma coça aqui agora. Moral da história. Eu olho para aqui, deu vontade para falar. Pai, ajude o seu filho a crescer. Pelo amor de Deus. Às vezes eu penso que o Espírito Santo tem que dar umas lambadas na gente. Está sabendo o que é isso? A Bíblia fala, quem não corrige o seu filho vai ser envergonhado. Corrige o seu filho se você o ama. E às vezes eu vejo o Espírito Santo dando umas lambadas com a gente, e depois sabe o que acontece com ele? Ele chora com gemidos inexprimíveis. Eu não sei de você, amigos, eu cometi muitos erros com os meus filhos, né? Muitos erros. Eu bati nos meus filhos, apanhei a vida inteira. Então, qual foi o comportamento que eu reproduzi com a minha família? Mesma coisa, escreveu, não leu, pau comeu. Mas sabe o que acontecia comigo depois da coça? Cara, eu ficava arrasado. Aí eu entrava no quarto dos meus filhos, eles estavam às vezes embaixo da coberta assim. Cara, aquilo me cortava o coração. Aí sabe o que eu fazia? Pô, me perdoa, papai fez errado, não gostava não queria fazer isso. Então, eu penso que isso é interceder com gemidos inexprimíveis. Eu não quero fazer isso. Mas quando eu estava com raiva, eu falei, tu gosta de apanhar? E eu também não gosto de bater. Horrível. Reproduzindo o que o meu pai fez comigo. O pai me batia de mão fechada. Então, amigos, quando ele fala, o Espírito Santo intercede por nós como gemidos inexprimíveis, ele está se relacionando não com um Deus que concede todos os nossos desejos como o gênio da lâmpada. Ele está dizendo que conforme a vontade de Deus, ele vai nos abençoar e vai nos conduzir no processo. E às vezes tu está dentro da palavra de Deus, da vontade que o Senhor tem para a sua vida e tem prometido aos seus filhos, mas ainda não é o tempo, não é o jeito, não é o encaixe. Às vezes o seu encaixe vai encaixar um monte de peças, então ele tem que segurar você aqui até que as outras peças se cheguem para encaixar. E aí a gente fica pensando que a vida com Deus é simplesmente o reino do Deus me abençoe. Quantos estão ouvindo? Deus te abençoe, inclusive dizendo não. Alô? Tem um teólogo de 1500, Calvino, todos devem conhecer, francês. Ele dizia assim: pela frieza dos seus corações, fraquezas da sua carne, nós não sabemos se estamos orando certo a Deus. Olha que coisa incrível. Por causa da nossa carnalidade, por causa da nossa alma que viaja, não sei se vocês, talvez você seja infinitamente melhor do que eu, às vezes eu tenho noites que eu estou assim, sabe o que é isso, Ana? Você está assim, caraca, eu vou morrer hoje. Cara, eu não posso ser mais um pastor, eu não mereço mais ser chamado de pai, sei lá o quê. Tem dias que a gente não está bem, as coisas não estão ok, e isso não te desqualifica diante de Deus. O melhor que você pode fazer nessa hora é se estender no chão, de se prostrar diante de Deus. Tem uma frase que o Lutero falava, que eu adorava. Ele falava assim: Deus, eu sou teu, salva-me. Quantos estão ouvindo? Amém. Diga comigo: Deus, eu sou teu, salva-me. E às vezes, amigo, é salvar de nós mesmos. Às vezes a gente quer ser salvo do governo, do imposto de renda, né, da escassez, das lutas vindouras, e Deus está falando: eu sei, eu posso livrar de todas essas coisas, mas eu preciso livrar você de você mesmo, de um controle que você tem sobre você que está te atrapalhando. Faz sentido? Então olha para frente e continua sorrindo, que ninguém vai saber que você também passa isso. Eu já estou olhando para frente. Então é nessa hora que a gente fica vendo, né? Vem o Espírito Santo como se fosse uma mãe. Eu não estou falando que ele é mãe,
Mas o Espírito Santo tem todas as características de uma mãe. Ele é consolador, ele está perto, ele não se afasta de jeito nenhum, ele geme por você, ele te abençoa, ele te cobre, ele te envolve. Olha só, cara, isso aí é mãe, não é porque o pai é ruim. É característica de mãe. E eu olho para isso e eu fico pensando que quando o Espírito Santo vem, ele vem como se fosse uma mãe para ouvir, aconselhar, ajudar o filho a entender e se achegar ao pai. Não faz sentido isso? Qual é a função do Espírito Santo? É fazer você entender, discernir o pai. É assim que funciona. Ele quer te ensinar o caminho para o Pai. Então, só tem um jeito, através de Jesus, que está ao lado do Pai, e do Espírito que intercede por nós. Só dessa maneira chegaremos a Deus, Pai. Não tem outra maneira. E Jesus está sentado à direita do Pai, o Espírito Santo está dentro de mim, eles fazem essa ponte, o Espírito Santo intercede, e Jesus mata no peito e fala para o Pai: Pai, olha para mim. Lembra do que eu fiz? Eu não tenho certeza. Isso é uma coisa muito figurada. Eu acho que eles não têm esse negócio de ficar perdendo esse tempo. Olhar para Deus, olhar para Jesus através de uma intercessão direta do Espírito Santo já significa que ele vê o que Jesus fez por nós e está feito. Então, sabe, eles decodificam as nossas angústias, nossas dores, mas mesmo assim nós precisamos pedir. Precisamos, acima de tudo, de que somente pedir, sermos tratáveis. Diga para o seu irmão que você seja tratável. Quem está sozinho, fala para você mesmo, aleluia. Seja tratável, meu amigo, que é isso que Deus quer fazer na sua vida. Eles decodificam as nossas necessidades. Você pode entender isso? Você pode entender, você está falando assim: pô, eu estou muito chateado que eu não fui naquela viagem. E o Espírito Santo está obrigado, gemendo e falando: Deus, obrigado porque aquele ônibus bateu e morreu todo mundo. Tu pode entender que tem coisa, eu estou falando de uma coisa dramática, mas tem coisas tão simples que nós só vamos saber na eternidade. Talvez você possa entrar numa sala de vídeo no céu e falar: dá para eu ver o que aconteceu no ano de 2020? Aí ele te dá um videocassete, não deve ser, né? Deve ser ok, você quer ver o quê? Ah, tá bom. Ou então faz assim, quando você entrar você fala: Pedro na Terra, em 2020, em Miguel Pereira. Aí aparece lá, surround e 360 graus, sou eu dentro, e aí eu me movendo do lado, vendo o que está acontecendo e vendo o que se desdobrou com as coisas que eu não entendia. Eu estou chutando aqui, amigos, eu não sei como é que vai ser no céu, já está até acreditando nisso. Eu estou falando assim, cara, coisas lindas Deus fez por nós, a gente nem sabe quantos livramentos Deus te deu, né, eu estou tão triste, meu namorado me deixou, o Espírito Santo está lá, deixa essa traça ir embora, chuta que é laço. E Jesus está falando assim, ufa, e o pai está rindo. Ele está chorando ainda, meu Deus, ela está chorando. Tirei esse laço dela, ela está chorando. Eu penso exatamente isso. Sabe por que a gente às vezes não vive uma vida espiritual muito legal? Porque a gente fica tratando as coisas espirituais numa dimensão assim, portas vedadas. Você faz o que você faz e à noite vai orar. Aí pum, muda a roupa, fecha o quarto e fica. Então, Senhor Deus, nessa noite eu entrego o meu coração. Eu sei porque eu também já fiz muito isso, amigos. E não tem problema nenhum se você faz isso. Eu estou dizendo para você que tem mais. Quantos estão ouvindo? Tem muito mais para a gente nessa caminhada. Olha, eu estou assim me mordendo para não entrar na oração, porque mês que vem nós vamos falar o mês todo em oração. E nós estamos nos preparando para fazer uma imersão, né, que a gente chama sedentos pela palavra, né?
sedentos pela presença. A presença é Jesus, Jesus é a palavra, entendeu? Pegou, irmã? Pegou o mistério? Então, aí nós vamos fazer um congresso aqui mesmo na igreja, para você não poder dizer, eu não posso dormir fora. Então tá bom, dormir aqui dentro, pode, não precisa nem dormir, aliás, nem deve dormir, né? Nós vamos, falar tanto de oração, porque isso está demais, nós estamos falhando, porque veja bem, se Deus vai falar conosco através da oração, e nós estamos orando mal, e nem nos damos conta que o Espírito Santo continua fazendo a obra, por isso que muitas coisas ruins não acontecem conosco. Pastor, está com a perna ruim aí. Eu estou com a perna como precisa e precisou chegar até aqui. O resto está nas mãos do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei. Se por acaso eu morrer disso, façam uma festa. Eu não quero o meu nome no carro. Pastor Pedro, não faz isso não, pelo amor de Deus, tá? E também não quero ficar ali na CAF Rio, não. Está em obra, aliás. Mas pode ser aqui na igreja. Aí bota uma foto de mim assim, ó. Eu estou para fazer um negócio. Outro dia eu estava pensando nisso, que eu vi o cara passando carro de morto, né? Carro de morto. O cara passou com um carro de morto. Camisa do Vasco, bandeira do Vasco, misericórdia, Senhor. Mas eu estava pensando nisso, que se for para fazer esse negócio de carro de som, já vou avisar a Tereza, eu vou gravar uma fala. E aí, gente, se vocês estão ouvindo isso aí é porque eu já fui. Agora já era, meu irmão, é contigo, eu falei tudo que eu podia. Então, se você quer se despedir de mim, já era, porque eu já fui. Mas, se você quer chorar junto com todo mundo, vai na igreja, Mais Que Vencedores, às 19 horas, 16, e vai lá que vai ter um velório. Tchau! Fui! Tu pode imaginar um negócio desse, cara? Aí tu chega na igreja, eu fiz um vídeo. Queridos irmãos, agora eu fui mesmo. Eis um corpo estendido no caixão. Amigos, presta atenção. O que é que você pode temer? Eu fiz a ressonância magnética, que para mim é igual a morte. Aquele negócio assim. Eu falei, caraca, eu vou ter um colapso aqui dentro. Então eu já falei com a minha esposa. Quando eu morrer, corta minha carótida, porque o único pavor que eu tenho é acordar dentro de uma ressonância magnética de madeira. Imagina, Uma vez eu falei isso com um cara lá nos Estados Unidos, podiam botar um celular dentro do caixão, mas no Brasil está muito ruim o sinal. Tu imagina tu dentro do caixão acordar e o negócio, aí tu liga, no momento não podemos completar a sua ligação. Os seus créditos estão acabados. Tereza, eu deixei o dinheiro para o crédito. Ou então, você ainda meio vendo mais ou menos, está escrito assim, Xande não atendeu. Eu falei, desgraçado, cara. Deus está vendo, Xande, tá? Amigos, preste atenção no que eu vou te dizer. O Espírito Santo está decodificando. Eu quero agora que você leve a sério. Isso foi para você suar, descontrair. Agora presta atenção. O Espírito Santo, ele está decodificando o teu pensamento agora. Você que vem na igreja, vem de vez em quando, não consegue firmar, e você tem que entender, cara, que isso não vai ajudar você em nada. Tem uma hora que você tem que falar, meu irmão, eu preciso mudar de vida. Mudar de vida não é Deus tirar a sua vontade. Alguns pensam que Deus vai tirar a sua vontade, eu não posso ver filme, vou ver escondido. Cara, Deus não está nesse negócio. Eu quero que você entenda nisso, porque toda essa movimentação do Espírito Santo, toda a obra que Jesus realizou,
só tinha um único propósito principal. Abra sua Bíblia em Hebreus 4. Não precisa abrir não, que ela vai pôr aqui, porque você tem uma versão, o outro tem outra, aí ninguém lê uma coisa que entenda. Hebreus 4, vai lá, irmã, 16, 4, 14. É esse? Tá. Depois de tudo isso que eu fiz gracinha, concluindo, tendo em vista que nós temos um grande e sumo sacerdote que foi capaz de entrar nos céus, Jesus, o Filho de Deus. Então agora mantenhamos, concluindo isso, com firmeza a nossa declaração pública de fé. Por onde você for, no restaurante, no trabalho, na família, no Natal, nas coisas boas, nas difíceis, mantenha firme a sua declaração de fé. 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das suas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que a nossa semelhança, como homem, foi tentado de todas as maneiras, porém sem pecado algum. Ele não caiu, nós caímos, continuamos a vacilar. 16. Portanto, diga comigo, portanto, acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça. Esse é o propósito, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Qual é o propósito de Jesus ter ido na cruz, sofrer tudo aquilo, se nós vamos viver de qualquer jeito, como se ele nunca tivesse ido? Não sei se ele nasceu de virgem, se ele nasceu de Maria, você não crê em nada. Então, é o que eu digo para você, meu irmão, para com isso e começa a dizer: Deus, tem misericórdia. Deus, honestamente, eu duvido de ti. Não tem problema. Deus não vai falar, então o que eu tenho a ver contigo? Não, ele vai falar assim: você duvida, então eu vou te mostrar, eu vou te ensinar, eu vou te tocar. Agora, o alvo disso, e o Espírito Santo chegando nisso, foi para que a gente pudesse se aproximar do trono de Deus. Não é o trono cheio de pompa, de excelentíssimo, não, ele quer que a gente se aproxime do Pai. Como estão ouvindo? O grande negócio que Jesus fez foi nos apresentar, não um Deus lá em cima e nós aqui na terra, mas um Pai que nos ama. Pô, gente, dá uma glória aí, pelo amor de Deus, pô. Sinceramente, tudo isso foi para nos fazer chegar com confiança. Então veja bem, é interessante isso aqui. Eu ministrei umas 10 vezes hoje que eu comecei a mandar mensagem, aquela coisa, né? Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais. Tu fica respondendo amém, para você também, Deus abençoe. De vez em quando o Espírito inspira você falar um negócio, aí você, aí o cara fica assim. E eu falei com uma pessoa isso, sabe, irmão? Aonde a gente entra na história da intercessão, já que Jesus intercedeu por nós com sua vida na cruz, o Espírito Santo não faz absolutamente na terra, fisicamente, a nada, a não ser te convencer, te ajudar, te inspirar, te amar, te acolher, te abraçar, te aconselhar. É muito, né? Mas eu estou falando a não ser, mas é porque é diferente. Jesus foi para a cruz e o Espírito Santo está dentro de nós, sofrendo diariamente. Por isso que a palavra eu entendo dessa forma, fique à vontade. Olha, contra o Espírito Santo não vai ser tolerado nenhuma blasfêmia. Blasfêmia é falar, mas o Espírito Santo bobo. Não é isso. Blasfêmia deve ser a negação absoluta, virar as costas, pisar no Filho de Deus e no Espírito Santo. Por quê? Por que Jesus está falando isso? Você pode até xingar Maria, mas o Espírito Santo mora dentro de você. Acorda com você de mau humor. Bom dia. Bom dia. Então, ele está dentro desse ser carrancudo. Ele está ali. Então, amigos, quando eu olho para isso e vejo um Deus de verdade, eu me pergunto, aonde eu entro na história dessa intercessão? Vou te contar um negócio que eu faço há quase 25 anos.
E você deve ter ouvido falar da armadura de Deus. Quantos já ouviram falar da armadura de Deus? Já ouviram? Estou doido para pular na oração, está difícil de segurar. Mas vou te dizer o que eu faço às vezes. Eu ponho a armadura todo dia. Quantos aqui fazem isso? Uma, nem você, Rosa. Tu não levantou a mão, pô. Está presa na armadura, não? Está tudo bem. Eu e a Rosa e a Lucinha, Tuninho, mais ninguém. 2, 3, 4, armadura 5. Então, a armadura de Deus é uma armadura espiritual. Tanto que o final dela é o escudo da fé. A fé faz você colocar uma armadura e torná-la verdadeira para você. Ela é verdadeira para o outro, pode ser uma imbecilidade, né? E eu faço o que eu vou ensinar para vocês em oração. Eu canto a oração, mas como eu não tenho plateia, nem quero saber se eu estou desafinando ou não, eu canto cada dia uma entonação, eu desafino, às vezes eu quero fazer estou empolgado, eu vou lá em cima e desafino, aí caio para o... Mas eu canto assim, ó. Eu cinjo os meus lombos com a verdade, coloco a couraça da justiça, calço as sandálias do evangelho da paz e o capacete da salvação. Coloco o escudo da fé e a espada do Espírito. E ele conclui: orando o tempo inteiro por mim e meus irmãos, para mim ser dada a palavra da salvação. Amigo, Efésios, chega em casa e faz. Efésios 6, eu vou te ensinar isso na oração. Você vai ficar chocada, Rosa. Eu vou mandar um videozinho, vocês vão botar na internet, vai viralizar, não estou podendo. Então veja bem, amigos, a oração, a Bíblia, não é um livro para você ler o versículo. Eu estou lendo um capítulo por dia. Não, a Bíblia é para você ler e trabalhar com ela. E quando eu canto isso, eu não consigo às vezes chegar no final, porque eu cinjo os meus lombos com a verdade. Eu tenho que parar. Deus, obrigado pela tua verdade. A tua verdade é fantástica. Deus, a tua verdade é que faz diferença na minha vida. Deus, quem sou eu sem a tua verdade? Deus, quem sou eu para andar na minha verdade? Deus me salva da minha própria verdade. Então eu vou, coloca a couraça da justiça. Não é a minha justiça, é a de Deus. Eu vou parar aqui, que senão eu vou entrar na oração. Quantos estão ouvindo? Mas ele termina dizendo: orando o tempo inteiro por mim e meus irmãos, por vocês. Isso é intercessão. Esse é o lugar que Deus colocou a gente. Quantos estão ouvindo até aqui? Então, veja, eu quero pegar um gancho na palavra da Ana ontem, que foi fantástica. Quem não viu, vê na internet. Deixa eu te dizer aqui, Deus provê o fogo. Quantos estão ouvindo? Cadê o Ronaldo? Quantos estão ouvindo? Deus provê o fogo. Tu já deve ter ouvido música diferente, mas nós somos a lenha. Alô? Nós somos a lenha para queimar. O sacrifício é Jesus, não é você. Eu não quero discutir teologia, eu estou falando do que eu entendi. Deus provê o fogo. Você não consegue inventar o fogo. Você pode riscar o fósforo, mas não foi você que inventou. Deus proveu o fogo e nós somos a lenha. Veja, amigos, eu quero que você entenda isso. É aqui que eu entro como intercessão. Mas Caim com Abel, por acaso Deus fala com ele: cadê teu irmão? Eu falei: por acaso eu sou intercessor do Abel? E Deus fala: Nós estão ouvindo. A armadura de Deus é verdade, justiça, sandálias, capacete, escudo e espada. E nas costas? Nada, porque você é que cobre as costas do teu irmão. Está me ouvindo aqui? Diga assim: eu sou o intercessor do meu irmão. Eu cubro as costas do meu irmão.
mas não é só da tua esposa, não é só do teu pai, da tua mãe, do teu amigo, às vezes do inimigo. Tu sabe que alguns Deus traz para ser teu inimigo, para um dia certo ele se quebrantar na tua frente e você poder interceder por ele? Você quer ver uma mudança no teu trabalho com um chefe que te persegue, um vizinho que te aborrece? Ora por ele. Quando tu ora por ele, a Bíblia diz que tu amontoa brasas sobre a cabeça do cara e ele não está aguentando mais. O que está acontecendo na vida? E tem um cara orando por ele. Ai, deve ter alguma coisa acontecendo. Então, deve ser esse vizinho ruim aí. Não, o vizinho é bom, é o bom. Ele está orando por você. Então, a mudança está aí. Você tem que cobrir as pessoas. Se a gente viver assim, e você vai entender isso agora, eu vou concluindo já. Isso tudo aí, veja bem, Deus é o fogo, nós somos a lenha. Tudo isso para aquecer o coração dos filhos de Deus sobre a terra. Nós estamos aqui como lenha, combustível, para aquecer o mundo. Nós não podemos deixar o fogo se apagar. Se o seu fogo se apagar, como é que o mundo vai ver, vai se aquecer? Como que as pessoas vão viver? E eu quero que você entenda isso antes da gente ir para o fim. Se nós queremos nos manter no jogo de Deus e não sabemos como, ok. Se você não sabe como e quer aprender, ok. Você não sabe como lidar no jogo, você não sabe como lidar com as coisas de Deus, não tem problema. Mas veja bem, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, amigos? Não distrai não. Pode abrir as janelas aqui, Marcelo. Ele intercede por nós gemidos inexprimíveis. Mas existem outros gemidos sobre a terra. Como estão ouvindo ainda? Olha para mim, esquece disso aqui. Existem outros gemidos sobre a terra. Não, vou botar ali no quadro. Romanos 8, versículo 22. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. 23. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos da redenção do nosso corpo. É isso? São só dois? Então veja, meu irmão, existem outros gemidos, a natureza está gemendo, as baleias estão morrendo, os animais estão sendo extintos, a natureza está se revoltando com a construção do homem invadindo as terras, os animais estão morrendo na floresta, a chuva demais num lugar é seca no outro lugar. Isso é o gemer da natureza. E Deus está dizendo: tem alguma coisa errada nesse lugar. O que está aguardando? E lá na frente aguarda a manifestação dos filhos de Deus para que seja sanado. Manifestação por quê? Eu profetizo que essa água vai voltar. Não, a manifestação de procurar a presença do Pai e pedir a Deus para que intervenha na terra e pedir a Deus que apresse a sua volta, que venha no tempo exato que Ele tem que vir. Isso é os filhos de Deus tomarem a posição diante do Senhor. Então, não somente a natureza, mas nós também estamos aguardando a manifestação, que é a nossa redenção, que é essa coisa que é pela fé, a salvação se tornar real. Então, se nós queremos manter no jogo e não sabemos como, os gemidos, a natureza, a criação, nós mesmos. Agora, tem também gemidos de quem ainda não descobriu que é filho e que tem um Deus Pai. Tem gente que não tem noção nenhuma de que Deus é Pai, de que a única relação que ele tem com Deus é um Deus carrasco, que mata os seus opressores, mata os seus inimigos. Eles não conhecem o Deus do amor, que enviou o seu único filho para morrer no meu lugar, para que eu possa encontrá-lo e viver o melhor dessa terra com lutas. Nós teremos luta, morreremos, teremos enfermidades, teremos momentos difíceis. E eu quero que você vá comigo aqui. Gemidos de quem ainda não descobriu que é filho e tem um pai. Não há como entrar no jogo e vencer se não for com Deus. No jogo de Deus só se vence do jeito de Deus quem entra com Deus.
Jesus está sentado à direita do Pai, o Espírito Santo aqui está intercedendo para que a gente olhe para Jesus e vejamos o Pai. Ninguém chega no Pai se não for através do Filho, você já deve ter ouvido isso. Ninguém vai a Ele se não for através do Filho, e ninguém chega ao Filho se no Espírito não o convencer. Só que nós fomos enviados, despertados, salvos para levar a mensagem do Pai. Jesus é o nosso advogado, o Espírito Santo intercede por nós para Ele, e nós distribuímos para o mundo a palavra de Deus, porque fomos alcançados por ela, porque senão vamos ser meramente cristãos de sentar no banco e viver a vida como a gente quer, e isso é uma porcaria, se chama religião. Se você quer sair fora disso, eu vou te ensinar aqui rapidinho. Quando um time está ruim, sabe o que ele tem que fazer? Treinar. Todos os dias tem que treinar. Agora não vai treinar só de 2 em 2 dias, não, é todo dia. Ainda não está bom, então nós vamos treinar de manhã e de tarde. É treino. A vida com Deus também é assim. Se você não se colocar, se você não entrar no fogo, como eles cantaram aqui, se vocês não se jogarem no fogo, se vocês não fizerem parte do fogo, se vocês desprezarem as chamas, olha, Deus não apaga o pavio que fumega. Sabe o que é o pavio que fumega? Quando apaga a vela, ela ainda fica assim, aquela fumacinha. Deus não apaga o pavio que fumega. Talvez a sua vida com Deus está monótona, morna, está acostumada, não é a palavra, me ajuda aí, gente. Não está acostumada, não, ela está acomodada. Se está assim, Deus não vai apagar você. Mas você tem que entender que é se jogando no meio da brasa que a mudança vai vir. Eu vou repetir isso para você entender bem. Levar pessoas a Cristo manterá a tua chama acesa. Galho no fogo. Quantos estão ouvindo o que eu falei? Levar pessoas para Jesus, falar de Cristo para o Senhor, para os outros, não é fazer com que ele venha para a sua igreja. Isso não é o mais importante. Será bom se vier para cá e a gente tem, em vez de ter 50, 100 pessoas, ter 1000 pessoas adorando o Senhor com fervor, em vez de ter 50 jovens, 30, ter 200 jovens. Pergunta se jovem não quer isso. Em vez da gente ter um ministério de casais ou de homens, ter várias pessoas ajudando, visitando, correndo, intercedendo, 100 pessoas na oração, lógico que é bom. Mas Deus não trabalha nessa numerologia. O que Deus quer é que você seja um para Ele lá fora. Deixa Deus te usar. Como estão ouvindo? Levar pessoas, falar de Cristo, mantenha a tua chama acesa. Pegou aí, amigo? Hoje tem ceia. É um ótimo momento de você pensar. Existe tanta gente sofrendo com essa coisa de paternidade. Amigos, como eu apanhei muito. Eu apanhei muito, mas eu perdoei meu pai, eu abençoei meu pai. Pastor, eu batizei meu pai no leito de morte. Meu pai se converteu, meu pai dizia que me amava. Talvez teu pai hoje parece seu inimigo. Não desista dele, honre seus pais para ter vida longa, ore por ele, abençoe ele. Quando ele vier com 4 pedras na mão, vai com ele com uma flor, muda a circunstância da relação. Deixa Deus usar você. Pastor, mas eu estou muito ferido, muitas coisas aconteceram. Eu sei, e todas elas estão contempladas na cruz. Se você não sabe como se livrar, vá para Cristo, e Cristo te recompensará. Ele vai ajustar, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar a perdoar o seu pai que traiu a sua mãe, que traiu você, que mentiu para você. Talvez o seu pai tenha bulinado você. Amigos, largue essa cadeia, porque a questão não está se merece ou se não merece. A questão que Deus olha e fala assim: eu quero libertar você. Eu não posso trabalhar em você pelo seu pai, eu tenho que trabalhar você em você. E o que te prende hoje é você ter mágoas. Mágoa do seu pai, mágoa da sua mãe, mágoa de alguma questão, né? Hoje mesmo eu estava conversando com Deus, eu pedi: Deus, me cura
de algumas questões que eu vivi na igreja. A igreja me feriu muito, cara. Eu sofri muito na igreja. Eu falava, Deus, me cura, me cura. Porque aí você fica meio assim escaldado, sabe? Eu não quero ficar assim. Talvez você esteja assim com seu pai. E porque você está assim com seu pai, você não consegue chegar no pai. Quando fala assim, Deus é pai, ficou ruim para você. Você preferia ver Deus. Ele lá e você aqui. Não, mas ele é pai. Ah, aí deu ruim, porque a figura de pai que eu tenho é muito ruim. Então não é assim que funciona com Deus. Deus está aqui nessa noite para nos curar. Agora, a cura vem do seu desejo em dizer, Deus, eis-me aqui. Me cura. Nós vamos ter ceia hoje, pão, vinho. Deixei alguns gravetos aqui. Então aqui, você vai pegar esses gravetos, se você quiser. Você quer mudança? Faça isso com fé. Você quer continuar como está? Fique como está. Não faça nada. Às vezes a gente quer mudança fazendo a mesma coisa, nada. Pegue a madeira, coloque lá no fogo. Sinta-se se jogando no fogo de Deus, para que haja mudanças na sua vida.